Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 8.1, Conteúdo: Histologia Animal 1. Habilidade: distinguir as características dos tipos de tecidos conjuntivos. Olá, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos começar mais uma aula de biologia. Antes da gente falar sobre o assunto da aula de hoje, nós vamos rever um pouco do assunto da aula anterior. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a origem da vida, né? E falamos sobre algumas teorias sobre a origem do universo. Então, a gente viu a origem lá do universo com a teoria mais bem aceita, que é a teoria do Big Bang, que foi a grande explosão, e que possivelmente deu origem ao universo, às galáxias e aos sistemas, né? E aí, no caso, o planeta Terra pertence ao sistema solar, e aí essa é uma teoria bem aceita. Falamos também da teoria lá da Terra com a sua atmosfera primitiva, que tinha alguns gases, e ali, com os gases, o vapor d'água, foram formando ali algumas células, né? Alguns agregados de células, e ali possivelmente surgiu os primeiros organismos vivos. E aí a gente viu também que Stanley Miller, ele pegou essa teoria, né, e ele conseguiu comprová-la lá no seu laboratório, tá? E a gente viu essas teorias e falamos também sobre tecido, né? A gente começou a falar sobre tecido e falamos sobre tecido epitelial, tá? Então esse foi o assunto da nossa aula anterior e agora vamos ao desafio do dia. Como desafio da aula de hoje, a gente tem essa imagem de duas pessoas e aí a gente vai perguntar para vocês como que essas duas pessoas podem ter excesso de tecido conjuntivo. Então, vocês vão saber responder a esse desafio ao final da aula, lá na nossa interatividade final. Então, pensem bem, lembrem dessas duas pessoas, como é que elas podem ter o excesso de tecido conjuntivo, tá? Então, esse é o desafio da primeira parte da aula e agora vamos ao nosso conteúdo. Então, o nosso corpo ele é composto de diversos tecidos, diversos tipos de tecidos e cada um vai ter a sua função. E hoje a gente vai aprender sobre um tecido que ele é bem abrangente, tá? Por que abrangente? Porque ele é o tecido conjuntivo e aí a partir dele é formado vários outros tecidos que a gente vai encontrar no nosso corpo humano. E aí vamos ver algumas características desse tecido. Então, ele tem a origem mesodérmica, tá? Então, o tecido conjuntivo, esse a que a gente está vendo aí na imagem, ele é chamado de tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Porque a gente vai ter aquele tecido conjuntivo que vai se diferenciar em vários outros tipos de tecido, tá? E esse tecido aqui que a gente viu, está vendo aqui na imagem o seu corte histológico, a gente tem esse tecido como tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo em si. Então, ele tem origem mesodérmica, ele fica lá no preenchimento dos espaços intercelulares do corpo, né? Além disso, entre os espaços lá dos sistemas, então, nós temos lá o sistema digestório, sistema urinário. Então, entre esses tecidos, a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito, porque ele vai ficar ali entre os sistemas, entre os órgãos, e aí ele vai dar uma sustentação para esses tecidos adjacentes, tá? Então, a gente tem o tecido conjuntivo, ele consegue ficar entre os outros tecidos, porque além disso, ele consegue sustentar, ele também consegue alimentar os tecidos ali que ficam em contato com ele, tá? Então, ali tem circulação, circulação de sangue, de oxigênio, circulação de nutrientes que vão ajudar a nutrir, né, a alimentar os tecidos que ficam em contato com ele, tá? Então, esse que a gente está vendo é o tecido conjuntivo propriamente dito. E aí vocês veem que as células, né, elas têm um formato bem diferente, tem espaços intercelulares, olha só, fica espaço entre essas células, porque ele é um tecido ali frouxo, né? Então, ele fica ali
entre os tecidos. Então, ele não tem um formato, como a gente viu nas células anteriores, na nossa aula passada, a gente viu o tecido epitelial, que tem aquelas células cúbicas, todas certinhas. Então, aqui esse tecido é diferente, tá? Como ele é como se fosse um tecido de transição, ele fica ali entre os tecidos e aí ele consegue ter esse formato, tá? E aí ter espaço também entre as suas células, ok? Então, esse é o tecido conjuntivo propriamente dito. E aí a gente vai ver que nesse tecido ele vai ter algumas características, algumas outras características, né? A gente tem aí a substância chamada de amorfa, então recebe esse nome porque ela é formada por água, mas amorfa quer dizer sem forma, tá? E aí, essa parte da substância, ela é formada por água, polissacarídeos e proteínas. Esse tecido conjuntivo também possui fibras, que são todos de natureza proteica, e aí eles distribuem-se conforme o tecido, né? E aí, dependendo do tecido, né, vai se destacar o colágeno, as fibras elásticas e as fibras reticulares. E aí, nas fibras que são de colágeno, então as fibras são mais frequentes do tecido conjuntivo, é formada aí pela proteína colágeno, né, como o próprio nome que ela recebe. E aí, ela tem uma alta resistência e ela tem uma coloração esbranquiçada. Então, essas fibras são feitas da proteína colágeno. Por isso, elas recebem o nome colágeno, tá? E aí, elas têm a coloração esbranquiçada. As fibras elásticas, que também são encontradas aí no tecido conjuntivo, elas têm as fibras formadas fundamentalmente pela proteína elastina. Então, essa é a constituição das fibras elásticas, tá? A proteína elastina, então, elas possuem elasticidade e têm a sua coloração amarelada, tá? E aí, o terceiro tipo de fibra, né, de natureza proteica, que é encontrado aí no tecido conjuntivo, nós vamos ter aí as fibras reticulares. Então, elas são fibras com reduzida espessura, né, formada pela proteína reticulina. E aí, ela é análoga ao colágeno. Então, ela também é uma fibra bem resistente, né, e de coloração esbranquiçada. Por isso que a gente diz que ela é análoga ao colágeno, ok? Então, as fibras reticulares são feitas aí da proteína chamada de reticulina. Por isso que dá esse nome de reticulares, fibras reticulares para essas fibras do tecido conjuntivo, tá? E aí, dependendo da parte do corpo em que esse tecido conjuntivo ele se encontre, a gente vai lá ter o tipo de fibra colágena, fibra elástica ou fibra reticular, tá? E aí o tecido conjuntivo propriamente dito, como eu havia falado para vocês, né? Ele é dividido em frouxo e denso. E aí vão ter, dentro desse tecido conjuntivo, como eu havia falado para vocês, ele vai se especializar em outros tecidos, né? Ele tem aí os tecidos, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Então, tecido conjuntivo, nós vamos ter o propriamente dito, que aí vai ter o frouxo e o denso. O frouxo vai ser aquele que vai ficar entre os órgãos, que tem aquele formato amorfo, né, sem forma, e ali ele vai ficar entre as células, na verdade entre os tecidos. E aí tem o denso, que vai fazer parte ali daquele tecido conjuntivo, que vai ter as fibras, né, fibras reticulares, elásticas e as fibras colágenas. E aí vai ter o tecido conjuntivo, que vai se especializar em outros tipos, em outros tecidos, mas eles são tecidos conjuntivos ainda, tá? Então a gente chama esses de tecidos conjuntivos especiais. E aí fazem parte desse tecido o adiposo, então a gente chama ele de tecido conjuntivo adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o sanguíneo. Então, esses 4 tipos de tecidos são tecidos conjuntivos especiais. Então, adiposo, você já deve ter ouvido falar, né? É aquele que forma a gordura corporal, tá? Então, tecido conjuntivo adiposo forma a gordura. E para que serve a gordura no nosso corpo? Ela serve para manter a nossa temperatura,
serve também para evitar nossos choques, né? Quando a gente se bate, alguma coisa assim, que a gente evita que a gente se machuque muito, tá? Ela também mantém ali uma certa reserva energética para o nosso corpo, caso a gente passe ali um período sem comer, né? Então a gente tem aquela reserva energética. E aí algumas pessoas têm mais reserva energética do que outras, né? E essa gordura, ela se acumula no nosso corpo por conta lá desde os homens primitivos. Porque vocês imaginem, lá os homens primitivos, eles tinham que caçar para poder se alimentar. E ali eles passavam um tempo sem comer, né? Não tinha lá supermercado, geladeira, comida disponível como a gente tem hoje em dia, tá? E aí o corpo, como forma de proteção, né? Ele começou a acumular a gordura, tá? E aí a gordura sendo acumulada lá no corpo, ela ficou como uma reserva de energia. Então, se as pessoas passarem um longo período sem comer, né? Desde lá dos homens primitivos, a gente tem aí a gordura como forma de reserva energética, tá? Então a gente tem aí o tecido conjuntivo adiposo. Nós temos também o tecido conjuntivo cartilaginoso. Tecido conjuntivo cartilaginoso nós vamos encontrar entre alguns ossos, fazendo parte ali de algumas articulações. Vamos encontrar também no nariz, nas orelhas e em algumas partes moles do corpo, tá? E o tecido cartilaginoso, ele é um tecido mais mole do que o osso, né? Do que o tecido ósseo, mas ele dá formato e ali para algumas partes do nosso corpo, tá? E aí o tecido cartilaginoso, ele também vai ser um tecido de transição, né? Por exemplo, quando o feto ele está em formação, ele é feito, o esqueleto do feto, né, do bebê, quando ele está na barriga ainda, ele é composto basicamente, seu esqueleto todo, de tecido cartilaginoso. E aí, com o tempo, quando ele vai crescendo, né, ficando ali mais pronto para o nascimento, esse tecido cartilaginoso vai recebendo bastante cálcio e aí vai se transformando no tecido ósseo, tá? E aí a gente tem um tecido cartilaginoso. Além disso, quando a gente está em fase de crescimento, né, quando a gente está lá naquela fase infantil até a adolescência, algumas partes dos nossos ossos longos são feitos de cartilagem ainda, tá? Porque a gente está em crescimento. Aí, conforme nós vamos envelhecendo, vamos recebendo lá mais cálcio, e aí esses ossos vão endurecendo e a gente vai ficando na estatura que a gente deveria ter, tá? E aí a gente tem o tecido cartilaginoso como sendo tecido aí de transição, né, para o tecido ósseo, e também ele dá formato, né, para algumas partes do corpo, como por exemplo as nossas orelhas, são feitas basicamente de tecido cartilaginoso. A ponta do nosso nariz também é feita de tecido cartilaginoso, tá? E aí tem uma curiosidade, esses tecidos, na verdade essas partes do corpo, né, o nariz e as orelhas, elas não param de crescer nunca, tá? Estão sempre crescendo. Por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas mais idosas com o nariz um pouquinho avantajado, a orelha também, tá? O outro tecido que eu vou falar para vocês é o ósseo. O ósseo é um tecido conjuntivo tecido conjuntivo ósseo, né? E ele vai lá dar formato para o nosso corpo, tá? Além disso, os ossos, né, o esqueleto humano, ele tem a função de proteção do corpo. E aí a gente vai ver que alguns órgãos, na verdade os órgãos que são vitais, que são essenciais para que a gente sobreviva, eles ficam guardados ali dentro de estruturas ósseas, né? Então a gente tem aí o nosso crânio, né, que ele é todo fechado, ele guarda ali o nosso cérebro, e temos a nossa caixa torácica, né, que são ali os ossos da costela, e aí eles ficam guardando ali os pulmões e o coração. Então são órgãos vitais que precisam ser guardados, precisam ser protegidos, porque eles são essenciais à nossa sobrevivência, tá? Então, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tá? Então faz parte aí da proteção e também dá o formato para o nosso corpo, ok?
O outro tecido conjuntivo que nós temos aqui, o quarto e último tipo, é o sanguíneo. Aí vocês vão falar, professora, como assim? O sanguíneo, o sangue ele não é líquido? Ele é líquido sim, mas ele é um tecido, tá? Ele é considerado um tecido conjuntivo. Então, no sangue a gente tem lá as células brancas, as células vermelhas. Temos essas células que são para proteção do corpo, né? Vai ter lá, carregando lá os anticorpos. Temos as células vermelhas que vão ajudar lá na movimentação, no transporte dos gases, né? Do oxigênio e do gás carbônico. Então, o tecido sanguíneo, né? O sangue é um tecido conjuntivo sanguíneo, tá ok? E aí, serve aí para o transporte de substâncias, basicamente, né? Então, esses 4 tecidos, eles são tecidos conjuntivos considerados especiais. Então, temos aí o tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo e o sanguíneo, tá ok? E aí a gente vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o tecido conjuntivo frouxo. E aí, como eu falei para vocês, ele tem esse formato um pouco amorfo, né? Meio sem forma definida. E aí, ele se caracteriza pela abundante presença de substâncias intercelulares e relativa quantidade de fibras frouxamente distribuídas. Então, ele tem fibras, né? Ele tem essas substâncias intercelulares, mas ele tem esse formato meio amorfo, né? Meio sem forma, como vocês podem ver. A gente não consegue definir muito bem as suas células ali. A gente vê os espaços. Por quê? Esse tecido conjuntivo frouxo, ele fica entre os órgãos, tá? Fica entre os tecidos. Entre os sistemas ali, dentro do nosso organismo, tá? Então, como eu falei para vocês, tem bastante água, bastante nutrientes, tem algumas fibras, e aí vai ajudar na nutrição dos tecidos vizinhos também, ok? Então, esse aí é o tecido conjuntivo chamado de frouxo, porque ele tem fibras, mas elas são distribuídas frouxamente, como o próprio texto diz, tá? Ele fica entre os tecidos e ajuda na nutrição deles, ok? O outro tecido conjuntivo é o denso. Então, tecido conjuntivo denso, ele é denominado assim porque ele é mais fibroso. Então, ele apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas. Então, a gente aí já consegue ver o seu formato, né? Ali as fibras e as suas células. E aí, essas fibras, elas formam feixes com alta resistência, atração e com pouca elasticidade. Então, a gente tem aí o tecido conjuntivo já chamado de denso. Então, ele tem uma maior quantidade de fibras colágenas, né? Fibras colágenas que são feitas da proteína colágeno. E aí, elas formam feixes com alta resistência à tração, ou seja, ao movimento, e pouca elasticidade, ok? Então, esse é o tecido conjuntivo denso. Então, esse foi o tecido conjuntivo denso, né? Então, a diferença básica entre ele e o frouxo é que ele tem uma maior quantidade de fibras colágenas e aí ele é mais resistente, tá? E pouco elástico também, ok? E aí vamos citar para vocês os outros tecidos conjuntivos, né? Que eu falei para vocês que são os chamados de especiais. E aí o primeiro deles que a gente vai ver é o sanguíneo, né? Ele pode ser chamado também, em alguns livros, você pode verificar, ele também é chamado de reticular. Então, esse tecido tem a função de produzir as células típicas do sangue e da linfa, tá? E aí, vamos ter aí a mieloide, né, que encontra-se na medula óssea vermelha. Então, a medula óssea, ela está presente no interior do canal dos ossos esponjosos. E aí, essa medula, ela é responsável pela produção dos glóbulos vermelhos do sangue, que são as hemácias, e certos tipos de glóbulos brancos e plaquetas, tá? Então, tecido conjuntivo sanguíneo, né? Ou chamado de reticular, é o sangue propriamente dito, né? E aí, ele é fabricado basicamente ali na medula óssea vermelha. A medula óssea a gente vai encontrar aí no interior dos ossos esponjosos, e aí ela que vai fabricar
alguns elementos do sangue, tá? Como os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e elas são responsáveis pelo transporte de gases, então transporta lá o oxigênio e o gás carbônico dentro do corpo, né? Circula por todo o corpo. E aí alguns glóbulos brancos. Os glóbulos brancos vão ser responsáveis basicamente pela defesa do corpo, tá? E as plaquetas, que são aquelas estruturas que vão ajudar na coagulação do sangue. Então, as plaquetas são muito importantes, porque se você já fez exame de dengue, né, ou exame de zika, geralmente eles verificam logo as plaquetas, porque se as plaquetas estiverem muito baixas, você corre ali um sério risco de hemorragia, tá? Então, as plaquetas são essenciais no sangue. E quando as pessoas, além disso, elas têm uma baixa de plaquetas muito grande, ou elas possuem lá, estão adquirindo a dengue por uma segunda vez, né? Ela pode ter a chamada de dengue hemorrágica, tá? Então, as plaquetas ajudam aí na coagulação sanguínea. Os glóbulos brancos, como eu falei para vocês, eles trabalham basicamente com a defesa do corpo, né? Eles trabalham ali com a fagocitose de partículas estranhas, também com alguns anticorpos. Então, os glóbulos brancos trabalham também quando há uma infecção, né, na formação do que a gente conhece como pus, quando você tem ali uma infecção, e aí, depois de um certo tempo, você pode verificar que algumas vezes há a formação do que a gente conhece como pus. Então, aquela secreção esbranquiçada são os glóbulos brancos que estavam ali lutando contra agentes infecciosos, tá? Naquela infecção. Então, a gente viu aí que o tecido conjuntivo sanguíneo ou reticular, né? Ele é produzido lá no interior do canal medular dos ossos esponjosos, tá? E aí produz alguns elementos do sangue, como as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Vamos ver também a medula chamada de linfóide, que ela vai produzir também outras partes do sangue, né? Ela encontra-se de forma isolada em estruturas como os linfonodos. Nós temos linfonodos na nossa garganta, temos linfonodos nas nossas virilhas, embaixo dos braços, tá? Esses linfonodos, eles auxiliam ali também na defesa do corpo. Eles ficam basicamente perto de entradas ali do nosso corpo. Então, a gente tem aí os linfonodos na garganta, eles trabalham basicamente ali na defesa do que entra pela nossa boca, né? Então, se a gente pega alguma infecção na garganta, nós temos ali os linfonodos trabalhando na defesa. Temos também linfonodos nas virilhas, que ficam parte ali das regiões genitais e também ajudam na defesa do corpo. Temos também linfonodos nas axilas, que também vão ajudar na defesa do corpo, ok? Temos também outras partes do corpo e aí auxiliam basicamente na defesa contra infecções, tá? E aí vamos rever lá a imagem do tecido conjuntivo sanguíneo, a parte linfóide, né? Então, esse tecido, ele se encontra lá nos linfonodos, no baço, no timo. O baço fica aqui na região abdominal, o timo fica aqui na parte da garganta e as amígdalas, que também ficam na parte da garganta. Tem o papel de produzir certos tipos de glóbulos brancos, como os monócitos e os linfócitos, que também vão atuar na defesa do corpo, tá? Então, esse tecido conjuntivo sanguíneo, linfóide, que fica aí nessas estruturas, linfonodos, baço, timo e nas amígdalas, ok? E aí você vai perguntar, professora, minha mãe, a minha avó, ela tirou as amígdalas, será que ela vai ficar doente assim, vai ficar com uma doença grave de garganta? Ela pode ficar mais suscetível sim, mas ela vai ter os outros linfonodos que vão ajudar na defesa, né? Como eu falei para vocês, nós temos lá o timo, temos os outros linfonodos que ficam aqui nessa região e temos as amígdalas, né? Esse tirou só as amígdalas, tem as outras táticas ali de defesa do nosso corpo, tá ok? E aí vamos continuar vendo aí sobre os tecidos. O outro tecido conjuntivo que eu citei para vocês é o adiposo. Então, esse tecido conjuntivo adiposo, ele é rico em células
que armazenam lipídios e tem a função essencial de reserva energética. Então, a gente pode ver, olha só, esse tecido, ele parece assim inocente, né? Que então, só tem ali, não tem nada no meio dele. Então, vocês podem ver essa parte aqui em branco. Professora, não tem nada aqui, tá tudo certo, né? Essa parte aqui branca é perigosa, é onde a gordura se acumula, tá? E aí eu tenho uma triste notícia para dar para vocês. Quanto mais gordura você ingere, mais essas células vão ficando cheias. Então a gente não consegue ver aqui, olha só, parece só que é branco, parece que não tem nada, mas essa cor aqui esbranquiçada na lâmina, né, nesse tecido, é a gordura, tá? Então, quando a gente vê ali, às vezes, em algum vídeo, uma cirurgia que mostra cortando ali a barriga de alguém, né? A gente vê aquele tecido bem amarelado. Então, aquele tecido é o adiposo, é o conjuntivo adiposo. E aquela cor amarelada são essas células aqui, olha só. Que aqui estão branquinhas, mas, na verdade, ela tem a coloração amarelada. Então, essa é a gordura, propriamente dita, né? E aí, uma vez que você adquire uma nova célula dessa, você nunca mais se livra dela. Aí você vai dizer, professora, eu emagreci 15 quilos. Tá, então, essa célula que era desse tamanho, perdeu gordura, mas ela ficou desse tamanho, tá? Por isso que você não se livra mais dela. Você só adquire mais e mais células. E aí você engorda, mais e mais células de gordura vão se formando. E aí, se você emagrece, elas vão só diminuir de tamanho, mas elas vão continuar lá, esperando você dar a primeira ratada e engordar de novo, tá? E aí, esse é o tecido conjuntivo adiposo. Então, ele é rico em células que armazenam lipídios, né, que a gente obtém através da alimentação, e aí eles têm a função essencial de reserva energética. Então, é a reserva do nosso corpo, né? Caso, Deus o livre, a gente passe por um período sem comer, muito grande, passe um período ali de fome, a gente tem essa reserva energética, tá? Além disso, o tecido adiposo, ele vai dar o formato para o corpo, né? Então, as mulheres acumulam mais tecido adiposo em algumas partes do corpo, né? Como quadris, seios, bumbum, coxas. E os homens acumulam mais tecido adiposo em outras partes do corpo, como a barriga principalmente, né? E aí, o tecido adiposo dá o formato do corpo, ele é uma reserva energética, tá? Além disso, ele protege o nosso corpo contra choques mecânicos. Então, se você possui ali uma quantidade de gordura ideal no nosso corpo, né? A gente precisa da gordura, não é que a gente não pode ter gordura não, tá? Precisamos da gordura sim. Porque além de ter todas essas funções que eu citei para vocês, ele também vai ajudar lá na formação de alguns hormônios. Então, alguns hormônios, eles são feitos basicamente ali de lipídios e outras substâncias, né? E aí, essa reserva de gordura também ajuda na produção dos hormônios, ok? Por isso que tem mulheres ou algumas pessoas que sofrem anorexia, né? E essas pessoas, elas param de produzir alguns hormônios. Então, elas param de ingerir gordura, entre outros nutrientes essenciais para o corpo. E aí, uma coisa que acontece primeiro, principalmente claro que essencialmente nas mulheres, é que elas param de menstruar, tá? Por conta da falta da gordura, o corpo dela não consegue produzir os hormônios necessários para que ela tenha ali o ciclo ovulatório normal, tá? Então, quando há essa baixa aí de adipócitos, né, de tecido adiposo no corpo, a primeira coisa que acontece é a falta de alguns hormônios. E aí, nas mulheres, elas param de menstruar. Então, para de ter aquele ciclo ovulatório normal, tá ok? Então, vamos falar de outro tecido adiposo, outro tecido conjuntivo, que é o cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é desprovido de vasos sanguíneos e nervos, né? E ele é formado por células denominadas de condroblastos e condrócitos. Então, a gente vê esse tecido, olha só, tem esse formato bem curioso, né? Essa cor que a gente vê aí é uma cor de um corante, tá? Ele não é dessa cor naturalmente. Então,
a gente utiliza alguns corantes em alguns tecidos que têm afinidade com esse corante, para que a gente consiga visualizar melhor as células, tá? O formato delas, o núcleo, tudo direitinho. Então a gente vê aí essa cor, mas o tecido cartilaginoso, ele é na verdade esbranquiçado, tá? E aí ele não tem vasos sanguíneos, não é um tecido irrigado e nem nervos, tá? E ele é formado por essas células que são chamadas de condroblastos e condrócitos. E aí a gente pode verificar, por exemplo, na nossa orelha. Se a gente fura a nossa orelha, vai sangrar bem pouco, né? E a gente também vai sentir pouca dor, porque o tecido cartilaginoso ele é desprovido de vasos sanguíneos e nervos, tá? Mas ele é irrigado sim por pequenos capilares, ok? Então todo tecido ele precisa ser irrigado, tá? O outro tecido conjuntivo que vamos ver é o ósseo. Então o ósseo ele é bem mais resistente que o tecido cartilaginoso, como eu havia falado para vocês. E o tecido ósseo ele é constituído de uma matriz rígida, formada basicamente por fibras. E a gente vê aqui um corte do tecido ósseo, né? E essa coloração, como eu falei para vocês, é uma coloração artificial, né? Que é utilizado nesse tecido, para que a gente possa ver bem as suas células. E aí a gente vê aqui os núcleos das células. Os núcleos das células a gente consegue ver bem porque quando eles recebem o corante, eles conseguem reter bastante corante. Então a gente está vendo aí essas bolinhas mais escuras são os núcleos das células. Aqui também temos núcleos também corados artificialmente. E aí ele é composto basicamente por fibra, né? Tem uma parte ali de matriz rígida e aí ele tem ali o tecido bem resistente, né? Os ossos eles precisam ser bem resistentes, mas também resistentes num ponto essencial. Por quê? Eles não podem ser muito duros, porque senão qualquer coisa ele quebraria, e também eles não podem ser moles, né? Porque eles precisam ter essa resistência, porque eles dão ali o formato do corpo, né? Protegem órgãos essenciais, como eu falei para vocês, ajudam no nosso movimento. E aí, tecido conjuntivo ósseo, além disso, ele é uma rede ali de células que também recebem bastante cálcio, tá? Então, eles funcionam também como depósito de cálcio do corpo. Então, é essencial que a gente adquira cálcio na nossa alimentação, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.